Duarte, professor do Departamento de Psicologia da Educação da Faculdade de Ciências e Letras, Unesp Araraquara, acerca de transporte em Araraquara e, enfim, nas cidades brasileiras, né? Eu penso que o futuro dos transportes, e quando eu falo futuro, é um futuro que precisa começar a se concretizar já, está no transporte coletivo. O investimento no transporte coletivo é algo indispensável, é algo urgente, porque esse sistema de transportes baseado no transporte individual, seja na forma de moto, seja na forma de automóvel, é algo que não tem condições de continuar, né, por várias razões, as razões ligadas à questão energética, matéria-prima, enfim, problemas ambientais e problemas também em termos de eficiência e segurança dos transportes. O transporte individualizado está chegando a uma situação no qual ele está se tornando totalmente ineficiente e altamente perigoso. Então, eu penso que o futuro dos transportes realmente tem que ser direcionado para os transportes coletivos, e isso significa transportes coletivos seguros, eficientes e acessíveis. Depois falarei um pouco sobre o que eu entendo por acessibilidade nos transportes. Ligado a essa questão do transporte, da necessidade de total redirecionamento dos investimentos nos transportes para os transportes coletivos, eu penso que também há necessidade de uma profunda discussão da sociedade acerca do transporte público. Atualmente, o sistema de transporte está todo ele baseado no transporte privado, seja o transporte privado individual, seja o transporte privado coletivo. E assim como eu penso que o transporte coletivo é o futuro, né, também penso que o futuro é o do transporte público. Portanto, transporte público e coletivo. Quando eu falo acessibilidade, é claro que penso de imediato a partir das minhas próprias condições como pessoa que tem deficiência física e, portanto, tem seríssimas dificuldades de acesso aos meios de transporte coletivos que nós temos. Então, dificuldades de acesso aos ônibus, por exemplo. Os ônibus são quase que inacessíveis para mim, salvo em algumas poucas circunstâncias. Estou me referindo aos ônibus aqui no nosso país. Então, apenas alguns poucos veículos têm alguma adaptação que permitam realmente o acesso, e a maior parte é inacessível, a maior parte, e mesmo quando, no meu caso, eu não sou cadeirante, eu ando com uso de muletas, então mesmo quando eu possa ter acesso a algum ônibus, ainda assim esse acesso normalmente não é seguro. Nós sabemos a demora que os ônibus têm para levar as pessoas de um lugar ao outro. Digo demora por falta de horários, por poucos horários, demora porque as conexões são pouco eficientes. Enfim, para mim é inviável fazer uso, infelizmente, do transporte coletivo e acabo tendo que me utilizar do automóvel. É mandatório para mim ter um automóvel. E então isso é um ponto de partida para minha reflexão sobre acessibilidade. Mas a acessibilidade não é só isso. A acessibilidade é realmente um conjunto de condições que permitam a todas as pessoas o uso de meios de transporte eficazes, confortáveis, então seguros. Então isso significa acessibilidade do ponto de vista financeiro, ou seja, as pessoas
poderem fazer uso tranquilamente, frequentemente, diariamente dos meios de transporte coletivos, seguros e eficazes. Então, a acessibilidade financeira, a acessibilidade física, no sentido de que todos, em quaisquer condições físicas, tenham acesso aos meios de transporte. Mas é claro que para isso tudo nós estamos falando também de uma questão de profundas mudanças na nossa sociedade. Porque é claro que enquanto o transporte for uma mercadoria, enquanto o transporte for algo que é realizado com vistas única e exclusivamente à reprodução da lógica do capital, tudo isso que eu estou falando será muito difícil de se tornar realidade.